Olá, você já pensou em ser remunerado por serviços ambientais? Pois é, o programa Produtor de Água funciona dessa forma. O agricultor que trabalha para reduzir erosões e assoreamento de mananciais é recompensado. Para explicar melhor como o programa funciona, recebemos no NBR Entrevista Devanir dos Santos, gerente de uso sustentável de água e solo da Agência Nacional de Águas. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre o programa. Bom, Devanir, então vamos começar explicando como é que funciona isso na prática. Bom, desde 2002, a ANA vem trabalhando com o programa Produtor de Água, né, tentando incentivar os produtores a adotarem boas práticas conservacionistas. A ideia é criar incentivos, através do pagamento por serviços ambientais, para que os produtores, ao adotarem essas boas práticas, eles contribuam para o aumento de oferta de água nas bacias ou melhoria da qualidade de água nas bacias hidrográficas. Na prática, isso significa o quê? Que exemplos que a gente poderia citar? Bom, nós temos uma série de práticas que contribuem para a melhoria da captação da água de chuva. Nós temos dois problemas muito sérios. Um problema é a questão da erosão, que decorre exatamente do escoamento superficial. É uma água que escorre muito rapidamente, que nós não temos como utilizá-la nas atividades econômicas, e é a água que causa enchente e erosão, é a água do prejuízo. Então, o que a gente busca? Nós buscamos implementar práticas que melhorem a cobertura do solo, porque o impacto da chuva sobre o solo provoca uma grande erosão e provoca perda de água. E além de melhorar a cobertura sobre o solo, nós também trabalhamos com práticas, com estruturas que aumente o tempo de oportunidade de infiltração da água no solo. Isso, em termos práticos, conhecido no campo, seria você ter florestas. É uma boa prática você ter florestas, mas a gente busca muito trabalhar também nas áreas de produção, nas áreas de pecuária, na área de produção de grãos. Hoje, claramente, a gente sabe que é possível produzir grão, produzir carne, produzir leite e produzir água na mesma área. Basta que a gente tenha um manejo adequado dessa área. Então, a cobertura pode ser floresta, mas pode ser uma pastagem bem manejada, pode ser uma rotação de culturas. Além da cobertura, as estruturas que nós normalmente utilizamos são os terraços, que são curvas de nível, os terraços em nível, que evita que a água escoe rapidamente, aumentando a oportunidade de infiltração dela, e as bacias de infiltração, que são as pequenas estruturas colocadas em pontos estratégicos, normalmente ao longo das estradas ou nos caminhos preferenciais do gado, da água em si, para que essa água, ao invés de escoar rapidamente, ela caia nessas estruturas e assim infiltre e vai alimentar o lençol freático. A gente pode afirmar que são soluções simples, essas que estão sendo propostas? Enfim, elas têm algum custo alto, elas exigem tecnologia, conhecimento, ou é fácil de implementar? Bom, à exceção do reflorestamento, que é uma prática relativamente cara, e difícil. As demais práticas não são práticas muito simples. O custo, por exemplo, do terraceamento, de estabelecimento de terraços num hectare, não é mais do que uns 400, 500 reais por hectare, que é uma prática bem acessível e que tem um efeito muito grande sobre a qualidade e quantidade de água. E lembrando que ele é sempre remunerado, digamos assim, por ter feito essa tarefa de casa. Nós temos que entender que as coisas que ele faz na propriedade dele não são benefícios só da propriedade. Elas geram benefícios e geram o que em economia a gente chama de externalidades. Elas geram benefícios para a sociedade. Então não é justo que ele pague sozinho essa conta. Nós precisamos de começar, a sociedade precisa começar a entender que ela tem que dividir esses custos de produção dos serviços ambientais. Porque no passado nós tínhamos muita gente no campo e pouca gente na cidade. Então as demandas eram pequenas e nós tínhamos muitos fornecedores de serviços ambientais. Hoje, essa equação inverteu. Nós estamos com grande parte da população na cidade e pouca gente no campo. Então, alguns produtores ainda continuam prestando esses serviços ambientais, e é bom que se diga que eles prestaram isso sempre de graça. Nós nunca fomos lá perguntar para ele se ele precisava de alguma ajuda, mas no dia que nos falta, nós começamos a estabelecer críticas, a reclamar de que a atividade deles está prejudicando pelo fato de eu não ter hoje água na cidade para utilizar. Então a sociedade tem que entender que, como a demanda por serviços ambientais cresceu, ela tem que participar também da produção desses serviços ambientais para garantir que ela tenha a sua água, tenha o conforto das suas atividades, e essa água empregada na indústria, no abastecimento humano e na própria irrigação.
E essa recompensa que chega até o produtor rural é em forma de dinheiro, isenção fiscal, como é que é isso? Nós normalmente fazemos em forma de dinheiro. E a base da remuneração é exatamente o custo de oportunidade de uso das áreas. Porque o produtor, para prestar esse serviço, principalmente naquilo que diz respeito às florestas, as áreas que precisam estar florestadas, e elas precisam estar florestadas não porque a floresta seja mais eficiente, mas porque é uma forma permanente de proteção dessas áreas. Então, as zonas de recarga, as margens de rios, elas devem estar florestadas. E quando ele destina essas áreas para a floresta, ele deixa de usar essas áreas. Então, se ele tinha alguma renda, ele deixa de ter renda com isso. Então, o programa tem essa visão de recompor essa renda, para que assim ele possa estar mais disposto a participar do programa, porque ele não está tendo prejuízo com isso. E além de remunerá-lo por isso, nós também ajudamos na recuperação dessas áreas, fornecendo as mudas, fornecendo o cercamento dessas áreas, ajudando com assistência técnica, elaborando o projeto de recuperação ambiental da propriedade dele, que é muito importante. Como você sabe, a assistência técnica no Brasil hoje está muito deficitária. Nós praticamente não temos, a não ser para a agricultura familiar, que tem uma concentração maior, mas o médio produtor ele não tem mais nenhum tipo de assistência. E o grande, muitas vezes, ele tem como fazer face a isso com recursos próprios. Onde é que o programa já está presente? Nós temos hoje 20 projetos no Brasil. 7 deles estão em mananciais de abastecimento de capitais de estado, do Distrito Federal. Isso faz com que a população impactada pelos projetos sejam muito grandes. Nós temos hoje cerca de 30 milhões de pessoas impactadas por esses projetos. Temos mais de 1.200 produtores recebendo por serviços ambientais, e temos uma área total desses projetos em torno de 300 mil hectares, dos quais 40 mil já estão recuperados. E é bom que se diga que quem paga pelos serviços ambientais não é a Agência Nacional de Águas. A ideia não é que o governo pague por isso. É um instrumento econômico onde a sociedade local tem que se organizar para efetuar esses pagamentos. Porque ela é que vai valorizar a água. A água é importante para ela. Os benefícios são da sociedade. Então, se num momento qualquer ela não está disposta a pagar, é porque você não tem conflitos suficientes para fazer com que a água tenha valor econômico naquela propriedade, naquela região. Então, não há o que se falar em pagamento por serviços ambientais. Porque o que a gente está procurando estabelecer são mercados, onde você tem uma demanda e tem pessoas que têm capacidade de atender aquela demanda. Então, uma transferência de renda dos beneficiários do serviço para aqueles que produzem esse serviço. Nesse bojo, ao você tratar bem e o produtor ser seu parceiro, você estimula diversos outros atores a financiar as ações. Não é porque uma entidade que quer investir no meio ambiente, ela sabe que se ela pegar umas mudas e investir naquela região, aquelas mudas vão virar árvore, porque tem um produtor lá para cuidar daquelas mudas. Diferentemente do que ocorre hoje, que você distribui uma enormidade de mudas no dia da árvore e no dia seguinte você não vê árvore nenhuma. Bom, a adesão ao programa é voluntária, né? Como é que tem sido a resposta dos produtores rurais, enfim, a aceitação por parte deles? Tem sido muito boa. Nós temos uma consciência muito grande do produtor rural. Ao inverso do que a gente sempre pensou, de que o produtor tinha resistência com relação a isso, ele não tem. Ele sabe que a propriedade dele também precisa de água. Então, investir na produção de água hoje é um princípio. Os agricultores têm isso como princípio. Mas muitas vezes, como eu já disse, falta a eles a assistência técnica, a orientação adequada. Então, com o programa, o que a gente está buscando é exatamente levar essas condições, né, para que essa vontade dele possa ser materializada. Correto? Então, normalmente, nos nossos arranjos, nós temos uma boa assistência técnica, nós lançamos editais para que todos os produtores saibam que naquela bacia vai ter um projeto. Quem quiser se candidatar a ser produtor de água tem um endereço fixo, um local onde ele deve procurar. Tá? E a partir do momento que ele nos procura, nós elaboramos para ele um projeto com todas as possibilidades que ele tem de prestar serviços ambientais na propriedade dele, e ele, na data marcada, faz a sua proposta. Fala, desse elenco de possibilidades, eu assumo fazer tais e tais ações. E aí, com o arranjo do programa, nós executamos essas ações e vamos fiscalizar. Nós temos um contrato com ele, onde está estabelecido o que ele vai fazer e quanto ele recebe por cada atividade.
Então, anualmente, nós temos uma equipe técnica que vai fazer uma fiscalização na propriedade dele, vai fazer uma espécie de um checklist, ver se ele cumpriu tudo que está no contrato, e ele vai receber proporcionalmente ao cumprimento do contrato. Então, ele recebe em função do serviço que ele efetivamente presta. Eu chamo a atenção que nós não estamos falando de uma bolsa, porque a bolsa tem uma característica de que você prestou um serviço, você cuida de 1 hectare, você ganha uma bolsa de um salário mínimo. Você cuida de 50, você ganha um salário mínimo. Aqui não. Aqui, à medida que ele presta mais serviços e melhora a qualidade do serviço prestado, ele vai ganhar mais. O que vocês percebem nas regiões onde o programa já está implantado? O que mudou? Olha, tem mudado razoavelmente. Nós temos dificuldades de monitorar, porque trabalhar com água, a gente que trabalha com água sabe essa experiência, a gente sempre trabalha com séries históricas. Você tem que ter séries de longo prazo para poder ter avaliações concretas das melhorias. E, normalmente, nas bacias que nós estamos trabalhando, como são bacias de abastecimento de cidades, são bacias que não foram monitoradas no passado. Então, nós não temos séries históricas para comparar. No momento que nós começamos o projeto, nós implantamos um sistema de monitoramento e continuamos acompanhando isso. E, lógico, nós temos um projeto hoje que está na faixa de 8 anos de execução, esses já estão em condição de nos dar alguma resposta, apesar que precária ainda, porque o ideal são séries de 30, 40 anos para você ter essa avaliação. Mas nós temos avaliado, por exemplo, o Sistema Cantareira. Nós temos projetos lá no Sistema Cantareira, que hoje está na mídia, a falta de recurso. Nós temos observado que as nascentes que existiam na região onde foi implantado o projeto, elas tiveram uma perda de vazão nesse período seco da ordem de 40% a 50%. Enquanto a grande maioria das nascentes que estão fora das áreas que foram protegidas estão secas. Então, de qualquer forma, você tem bons indicativos de ganhos. E, claro, nós não estamos esperando terminar as nossas séries para ter resultado. Nós estamos monitorando estruturas. Então, nós estamos monitorando os nossos terraços, estamos monitorando as nossas barraginhas, e os resultados que nós estamos observando são extremamente favoráveis e têm cada vez mais estimulado os produtores a continuarem investindo nessas práticas. Tá certo, eu agradeço muito sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, nós estamos sempre à disposição do programa. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página da Agência Nacional de Águas. E para conferir novamente essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.